Aí, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje, quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre 4 mitos do tratamento da SOP que podem detonar o seu tratamento. O que será, né, que eu não falando aí sobre a síndrome do ovário policístico, que não é tão verdade assim, e como se não bastasse não ser verdade, ainda pode prejudicar o nosso tratamento. Sejam todas muito bem-vindas. Coloquem aqui nos comentários para mim da onde vocês estão falando. Qual é a cidade, estado, país que você está me vendo hoje. E aí, Dani, tudo bom? Gente, olha só, para quem está assistindo a gravação, não conseguiu assistir ao vivo, não tem problema, deixa também aqui para mim da onde você está me vendo, qual é a cidade, estado que você mora e quais são os seus sintomas da síndrome do ovário policístico. Conta aqui pra mim o que você tem sofrido por conta da SOP e aí eu pessoalmente vou te responder e vou te mostrar como eu posso te ajudar, beleza? Se você tá assistindo a gravação, é só você comentar aqui, a sua mensagem vai lá pro meu inbox e depois eu vou conversar com você pessoalmente. Olha só, temos gente do México aqui hoje, hein? Ah, deixa eu tentar ler aqui. Iana Micheles Rabelo, falando lá do México, gente, olha que legal. E Brasil todo aqui, né? Maceió, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Ceará. Gente, que bacana, muito obrigada pela presença. Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? É a sua primeira live aqui comigo? Se tem alguém aqui que tá chegando agora, é novo no Cantinho da Nutri, acabou de me conhecer, ou pelo menos talvez esteja já me seguindo há algum tempo, mas nunca tinha visto eu aqui ao vivo, coloca eu aqui nos comentários. E eu aproveito para também te desejar as boas-vindas. Espero que meu conteúdo te ajude bastante a combater a SOP de forma natural, sem medicamentos, sem hormônios e de forma definitiva, beleza? A Dani falou, vi agora no Insta isso, mas nunca vi você falar. Gente, olha só. Para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e sou também portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Eu já sofri tudo que vocês estão sofrendo aí do outro lado, né? Ou que muito provavelmente estão sofrendo do outro lado. Já tive acne, queda de cabelo, excesso de pelos, sempre tive a questão da balança também, excesso de peso, sobrepeso, obesidade, dificuldade para perder peso, sofri muito tempo por cansaço, fadiga, indisposição, não tinha energia para nada, era compulsiva por carboidrato, massa, pão, doce e todos os sintomas estéticos, né, que incomodam muito. Não menstruava se não fosse com anticoncepcional, os meus ciclos menstruais eram completamente ausentes, cheguei a ficar 1 ano sem ter ciclo menstrual antes de usar o anticoncepcional e tudo isso mudou depois que eu me tornei mãe, né? Na verdade, isso começou a mudar quando eu entrei na faculdade de nutrição e comecei a entender que a nossa alimentação pode ser um tratamento de ouro para a síndrome do ovário policístico. Apliquei todo esse conhecimento em mim mesma. Engravidei 4 anos depois da minha primeira filha, 8 meses depois do meu segundo filho e depois de uma gravidez bem conturbada, né? Quem me conhece aí, já me acompanha há bastante tempo, sabe. A gravidez do Tintin foi muito complicada. Eu tive um descolamento do saco gestacional bem no começo da gravidez. Isso fez com que eu ficasse sedentária, não podia fazer atividade física, treinar, descontei muita ansiedade e estresse na comida, né, na alimentação. Ganhei muito peso e todos os sintomas que eu já tinha me livrado voltaram. Eu brinco que quando o Tintin nasceu outra Carol, né? Porque eu voltei a conviver com sintomas que me incomodavam muito antes de eu engravidar da minha primeira filha, antes de eu começar a me cuidar e a tratar a SOP da forma como eu trato hoje. Voltei a ter acne, voltei a ter queda de cabelo. Gente, eu tinha muito pelo, não era pelo no rosto não, era barba. Sabe barba de homem, que a gente passa a mão assim e é áspera? O meu rosto era assim, eu não deixava o meu marido acariciar o meu rosto, né, nem passar a mão assim no meu rosto, porque eu realmente morria de vergonha. E isso tudo voltou quando meu segundo filho nasceu. E aí foi nesse momento que eu decidi, né, que a minha missão era ajudar as mulheres com SOP a não sofrerem com tudo aquilo que eu estava sofrendo e que por tanto tempo eu havia sofrido. Então, há 4 anos, né, não por acaso a idade dele, eu cuido de mulheres com síndrome do ovário policístico e ajudo vocês a terem um tratamento de verdade, natural, sem medicamentos, sem hormônios e capaz de controlar aí os nossos principais sintomas. Então, para quem tá chegando agora, seja bem-vinda. Espero que a minha história e principalmente o meu trabalho te motive
a fazer diferente de hoje em diante e a fazer com que você tenha realmente um tratamento de ouro para a SOP, um tratamento de verdade, um tratamento bom o suficiente para que você não sofra mais com os sintomas da síndrome, beleza? E, gente, hoje, véspera de feriado, quem aqui tá em clima de feriado? Gente, parece um dia como outro qualquer pra mim. Com esse negócio de quarentena, eu me dei conta que amanhã era feriado quando eu fui falar com a moça que trabalha em casa. Eu falei assim, nossa, amanhã é feriado, amanhã você não vem. Eu não tava nem sabendo. E normalmente, né, essa época do ano, a gente já estaria aí se preparando pra viajar, encontrar família, né? Muitos de nós, paulistas, indo pra praia, e acho que nada disso vai acontecer. Aí nos comentários, gente, tem Ana Vitória _SB, porque a gente agora tem duas Ana Vitórias, né? Essa Ana Vitória SB é da nossa equipe. E ela responde vocês aí enquanto eu passo conteúdo, tá? Tem outra Vitória ainda, tem a Vitória Gabi. Mas na live de terça-feira tinha uma Ana Vitória. Só que era uma Ana Vitória, era Victória, com K no meio. E aí eu brinquei, né, que agora a gente tem duas Ana Vitórias aqui no time. Mas, gente, a Ana Vitória _SB é do meu time, é da minha equipe. E ela responde vocês aí enquanto eu passo conteúdo, beleza? Gente, olha só. Vocês sabiam que a síndrome do ovário policístico acomete 20% das mulheres em idade fértil? Vocês sabiam que cada uma de nós, portadora da SOP, conhece pelo menos outras 4 mulheres que também sofrem com a síndrome do ovário policístico? Vocês já sabiam disso ou é novidade? Coloca aqui nos comentários pra mim. E o que eu acho que é assim, mais triste de toda a estatística, é claro, é muito triste saber que são 100 milhões de casos em todo o mundo, é muito triste saber que isso significa 20% das mulheres em idade fértil, né? A cada 100 mulheres em idade fértil, 20 delas sofrem com a SOP. A incidência da síndrome do ovário policístico, ela está muito alta e aparentemente aumentando, né? Aparentemente crescendo. E eu acho que isso é sim muito triste, mas mais triste do que isso, gente, é saber que só metade dos casos tem um diagnóstico. Você acredita nisso? Dessas 20 mulheres a cada 100 que sofrem com a síndrome do ovário policístico, somente 10 sabem que são portadoras da SOP. As outras 10 estão sofrendo com os sintomas sem saber que são portadoras. Elas não sabem o porquê elas têm queda de cabelo, por que elas sofrem tanto com a acne, por que elas têm pelos onde a maioria das mulheres não tem. Muitas só descobrem a síndrome do ovário policístico quando elas param o anticoncepcional para tentar engravidar. E isso, normalmente, é depois dos 30 anos, 30, 34, 36 anos. Então, é muito importante, eu faço aqui o meu apelo para que vocês falem sobre a SOP. Não tenham vergonha de dizer que são portadoras da síndrome do ovário policístico. Mas se você tem vergonha, também não tem problema. Isso não te impede de disseminar a informação para suas amigas, para suas familiares, parentes, conhecidas, colegas que podem estar sofrendo sem saber o motivo, né? E uma forma de você fazer isso é clicar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e mandar essa live para as pessoas que você conhece. Com certeza a gente vai ajudar cada vez mais gente a ter conhecimento sobre a SOP, principalmente sobre como a gente trata a síndrome do ovário policístico. Beleza? Vamos começar? Gente, vamos falar hoje sobre os 4 mitos que rondam a síndrome do ovário policístico e que podem detonar o seu tratamento. Ou seja, muita gente aqui talvez não esteja tendo um resultado satisfatório no tratamento da SOP, simplesmente porque está rodeada aí por esses 4 mitos. Quem quer saber que mitos são esses, coloca eu aqui nos comentários. E, gente, eu tô olhando assim meio que pra frente, tá? Porque tá uma lua linda. Quando acabar a live, vocês vão lá olhar a lua. Porque, gente, tá um arraso, assim. Ela tá bem de frente pra mim. Gigante, amarelinha, assim, sabe? Linda, linda, linda. Olha só. Vamos lá. Querem saber, então, né? Apareceu muitos eus aqui nos comentários. Então, vamos lá, gente. O primeiro grande mito que envolve a síndrome do ovário policístico e que normalmente detona o tratamento de quem acredita nele é achar que a gente só precisa tratar a síndrome do ovário policístico quando quiser engravidar. Todo dia aparece mensagem aqui pra mim no inbox dizendo que Carol, eu não preciso tratar agora porque eu não quero engravidar. Eu não penso em engravidar agora, talvez só vá engravidar daqui 5, 6, 10 anos. E aí, quando eu quiser engravidar, aí eu vou procurar um tratamento. Vocês já ouviram falar disso? Vocês já escutaram isso alguma vez?
Sim, gente, vamos falar do tratamento, tá? Também, né, durante a live. Se vocês podem tirar dúvidas comigo no privado, sim, escreve pra mim no privado, conta a sua história, diz pra mim quais são os sintomas que estão te incomodando e aí eu te conto como eu posso te ajudar, tá bom? Olha só, por que esse mito é tão sério? Eu acho que a principal razão pela qual esse mito pode detonar não só o nosso tratamento, mas também a nossa saúde como um todo, é que a síndrome do ovário policístico, quando não tratada, ela se torna fator de risco para uma série de doenças. Doenças crônicas, sem cura e que podem ser degenerativas, né? Podem fazer com que a nossa saúde vá se deteriorando aí aos poucos. E por que é tão importante a gente detonar com esse mito? Porque cada vez mais mulheres acreditam que o único problema da síndrome do ovário policístico, o único, né, problema entre aspas, é a infertilidade. Hoje a principal causa de infertilidade é realmente a síndrome do ovário policístico, mas por esse motivo nós relacionamos a SOP com única e exclusivamente casos de infertilidade ou dificuldade para engravidar. E gente, a SOP ela é muito mais que isso. A síndrome do ovário policístico, quando não tratada, é fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, de problemas cardiovasculares, entre eles ataque cardíaco, AVC, né? Problemas cardiovasculares de forma geral que também envolvem trombose, embolia pulmonar, tromboembolia. A síndrome do ovário policístico, quando não tratada, é sim um motivo de infertilidade para uma grande parcela da população feminina. E a SOP não tratada também é fator de risco para o desenvolvimento de problemas comportamentais e psíquicos, como depressão, crises de ansiedade e síndrome do pânico. Então, mesmo aquela mulher que não pretende ter filhos, não é nem aquela mulher que quer engravidar, mas dali a um tempo, ou né, daqui a alguns anos, não. Mesmo que você seja uma mulher que não deseja ter filhos, que você não queira ter filhos nunca na sua vida, você precisa tratar a SOP, porque senão você acaba desenvolvendo, né, outros problemas de saúde que vão muito além da síndrome do ovário policístico e que podem causar aí sérios danos à nossa saúde, tá? Então esse é o primeiro mito que eu trouxe. Alguém aqui acreditava nisso? Alguém aqui já tinha ouvido falar que a SOP era uma doença que a gente só precisava tratar quando quisesse engravidar? Muitos médicos falam isso, é vergonhoso dizer isso aqui, mas eu escutei isso do meu médico quando eu tive o diagnóstico. Toma aqui o anticoncepcional e quando você quiser engravidar, você procura um tratamento. Antigamente, na época que eu tive o diagnóstico, há 20 anos atrás, era algo bem comum, né? Só que infelizmente isso ainda é comum. Então mesmo depois de todo o avanço que nós tivemos em relação aos estudos, né, que envolvem a síndrome do ovário policístico, isso ainda é falado, né? Eu ainda recebo casos recentes, né, de pessoas que acabaram de ter o diagnóstico e, por exemplo, escutaram algo parecido. Não acreditem nisso, tá? Estão me perguntando aqui quais são os sintomas da SOP. Gente, os principais sintomas da SOP estéticos são acne, queda de cabelo, excesso de pelos e manchas escuras na pele, tá? A síndrome do ovário policístico também gera uma condição chamada de resistência à insulina e que acaba gerando cansaço, fadiga, indisposição, uma vontade muito grande de carboidratos, né? Então, uma vontade de massa, pão, doce, carboidratos doces e salgados, tá? A SOP não é uma doença que é só de quem tem sobrepeso e obesidade, não, viu? Cerca de 70% das mulheres com SOP sofrem de sobrepeso e obesidade e têm dificuldade para emagrecer, mas 30% dessas mulheres são magras e elas têm dificuldade, na verdade, em aumentar o peso, tá? Então, não acreditem que a SOP é uma doença só de quem sofre com sobrepeso e obesidade, não, tá? A SOP é também doença de pessoas magras. E mesmo nas pessoas magras, ela é fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, doença cardiovascular, problemas, né, de comportamento, ansiedade, depressão e tudo mais, beleza? Muitas aqui já tinham ouvido falar nesse primeiro mito. O segundo mito, acho que ele vem quase junto com o primeiro, né? É que anticoncepcional é a única forma de tratar a SOP. Quem aqui já escutou isso? Quem aqui já ouviu de algum médico ou até de alguma amiga que o anticoncepcional era a única forma de tratar a síndrome do ovário policístico?
Ó, a Tamires falou, meu Gini prescreveu anticoncepcional e falou que quando eu quisesse engravidar era só parar. Me diagnosticou com micropolicístico. Tá vendo, gente? É comum. Ó, a Monique já ouviu, a Izzy já ouviu, a Letícia também já escutou. Muitas aqui já ouviram falar nisso. E quem aqui acreditou nisso? Gente, eu acho que essa é a maior mentira que tem a ver aí com a síndrome do ovário policístico. É a maior mentira que existe sobre SOP e é a principal prova de que o médico ou o profissional não entende absolutamente nada de síndrome do ovário policístico. Só fala que anticoncepcional é o único tratamento para SOP aquela pessoa que não sabe nem o que é SOP. Não sabe quais são as causas, não sabe quais são as consequências, não entende absolutamente nada da fisiopatologia da síndrome. Por quê? Gente, tratamento, o que a gente entende por tratamento? A primeira coisa, anticoncepcional sequer é tratamento, quem dirá é o único, né? A gente escuta falar que anticoncepcional é o único tratamento para SOP. Ele sequer é tratamento, então quem dirá é o único, né? E por que eu digo e afirmo e falo para quem quiser ouvir que anticoncepcional não trata SOP? Porque tratamento, gente, é aquilo que vai na raiz do problema. Tratamento é aquilo que resolve a causa do problema e não aquilo que intermedia ou esconde sintoma, né? Isso aí para mim é tratamento paliativo, é tratamento estético, né? E não algo que vai realmente modificar a saúde da pessoa. Para entender que anticoncepcional não é tratamento para SOP, o que a gente precisa ter em mente? Olá, Caroline falou que tá passada com a informação. Gente, a primeira coisa que vocês têm que saber, se é que vocês não sabem ainda, é qual é a causa da SOP. Alguém aqui sabe qual é a causa da SOP? Coloque aqui nos comentários se você sabe. Se você me conhece, né, já me acompanha faz tempo, com certeza você sabe. Mas para quem tá chegando agora, pode ser que seja uma novidade. Então, gente, a causa da síndrome do ovário policístico mais bem aceita atualmente é que a SOP é uma doença genética que se desenvolve quando a pessoa é exposta a fatores ambientais. Que fatores ambientais são esses? Má alimentação, estresse, ansiedade, noites de sono mal dormida, sedentarismo. Então, trocando em miúdos e falando de uma forma mais leiga, a SOP é sim hereditária, ela é passada de mãe portadora para sua filha, mas essa filha que recebe o gene, entre aspas, da síndrome do ovário policístico, nem sempre desenvolve o problema. Nem sempre ela vai ter os sintomas da síndrome do ovário policístico. Ela acaba por desenvolver, ela acaba por ter o sintoma quando ela é exposta a esses fatores que eu falei, fatores ambientais. Então e normalmente a SOP é diagnosticada na adolescência, né? E por quê? Porque a adolescência é um período que a gente normalmente come muito mal, vive muito estresse por conta de escola, vestibular, escolha da profissão, né? Os primeiros relacionamentos amorosos. É um período que a gente dorme muito pouco, né? E muitas vezes dorme mal porque sai, vai pra balada, vira à noite. É um ato comum da adolescência e muitos adolescentes são sedentários. Não têm o hábito de fazer atividade física, né? Fazem lá a educação física na escola e nada mais. E isso faria com que a mulher, então, desenvolvesse a síndrome do ovário policístico. Gente, a partir do momento que você entende que a SOP é uma doença genética, que se desenvolve perante fatores ambientais, quando há exposição a esses fatores ambientais, você começa a ver com muito mais clareza e até vai fazer muito mais lógica, né? Pensar que o anticoncepcional não trata a SOP. O anticoncepcional muda a nossa genética? De forma alguma. Se você nasceu com esse gene, se você nasceu com essa patologia hereditária, se você nasceu geneticamente vulnerável, que é a palavra mais correta para o desenvolvimento da SOP, o anticoncepcional vai mudar isso? Ele não vai causar absolutamente nenhuma alteração genética, né? Ele não vai fazer com que você deixe de ser tendenciosa aí para o desenvolvimento da SOP. E pensando que a mulher que tem essa genética favorável desenvolve a SOP quando é exposta a fatores ambientais, o que o anticoncepcional faz para mudar esses fatores? Absolutamente nada.
O anticoncepcional não faz uma pessoa que é sedentária se tornar ativa, não melhora em nada a alimentação da pessoa, não controla estresse e ansiedade, nem melhora o sono. Então, por que raios a gente ouve a nossa vida toda que o anticoncepcional é tratamento para SOP? Ele não é tratamento. O anticoncepcional é como empurrar a sujeira para baixo do tapete. É você querer esconder o sol com uma peneira. O negócio não vai dar certo e se der vai ser por pouco tempo. Quando você para o medicamento, todos os sintomas voltam. Tem um exemplo, gente, que eu dou muito aqui. Quem me segue já deve estar até cansada de ouvir. Mas como tem muita gente nova aqui na live, eu vou falar de novo, né? Pensa aí, pensa comigo, imagine que aí na sua casa tem uma parede mofada. Tem uma parede que toda hora que você senta e olha, ela tá mofada. Esse mofo te incomoda, né? Que é a manifestação da parede de que há algo errado. É um sintoma que a parede está te dando, te fornecendo, de que existe algo ali que está errado. E aí você tem duas opções. Você pode contratar um pintor que vai lá e vai esconder o mofo. Ele vai lixar a parede, vai pintar com uma tinta novinha e o sintoma está resolvido, né? Você vai olhar e não vai ver nada. Ou você contrata um encanador que vai quebrar a tua parede, vai resolver o problema do vazamento ou da infiltração, vai descobrir de onde está vindo aquela água. Depois ele vai arrumar a parede, vai lixar e vai pintar. Qual desses tratamentos vocês escolheriam para sua parede? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ver as respostas de vocês. O anticoncepcional, gente, é o pintor. O anticoncepcional, ele vai resolver aquilo que a gente está manifestando. Ele vai resolver aquilo que o nosso corpo está colocando para fora em forma de sintoma. Ele vai, talvez, melhorar a questão da queda de cabelo, mas vai atuar principalmente onde? Em relação à pele, bloqueio, né, da acne. Alguns fazem um efeito contra o hirsutismo, né? Então diminui um pouco a formação de pelos. Não é sempre que resolve. O anticoncepcional vai fazer com que você menstrue regularmente, né? Vai fazer com que você sangre mensalmente. Não significa que o seu ciclo está regular, porque na verdade o seu ovário está dormindo, tá desligado, né? O anticoncepcional bloqueia o funcionamento dele. Então não quer dizer que você passou a funcionar direitinho, você passou a ovular direitinho, muito pelo contrário, você não tá ovulando. Então quando a gente fala de anticoncepcional, a gente tá procurando uma solução imediata para aquele sintoma, para aquilo que nosso corpo está colocando para fora em forma de manifestação, uma forma do nosso corpo mostrar que existe algo de errado. Agora, para você ter a solução do problema, para você ir na causa do problema, você tem que quebrar a parede e trocar o cano. Ou arrumar, ou remendar, ou tapar o buraco que seja, que tá fazendo você pingar água ali, por isso que a parede tá mofando. E para fazer isso, você tem que tratar a causa do problema. E anticoncepcional não faz isso, beleza? Até aqui, todo mundo comigo? Coloca um coração aqui nos comentários se você tá comigo, se você entendeu o que eu disse e se agora as coisas estão mais claras para você. Fez sentido, gente, isso tudo que eu tô falando? Foi mais fácil de vocês entenderem? Por que que anticoncepcional não é tratamento para SOP? Anticoncepcional é perfumaria, né? Para você esconder um sintoma, para você esconder uma manifestação. E não como forma de tratamento, porque ele não muda a sua genética e ele não interfere nos fatores ambientais que te fizeram desenvolver a síndrome do ovário policístico, beleza? E aí, como é que a gente trata, né? O que é o real tratamento da SOP? Então, como que a gente realmente vai quebrar a nossa parede e vai trocar o nosso cano? Como que a gente vai consertar o que está por dentro do nosso corpo para parar de ter esses sintomas, para parar de ter essas manifestações? Lembra que eu falei que a SOP é uma combinação de genética e fatores ambientais. Tem alguma coisa que muda a nossa genética? É possível a gente mudar o nosso gene? Não. Então, nesse ponto não tem o que fazer, né? Se você nasceu filha de uma mãe portadora de SOP, muito provavelmente você tem a tendência a desenvolver. E aí entra naquela história, ah, Carol, mas minha mãe nunca teve SOP. Gente, se você for da minha idade, eu tenho 33 anos. Minha mãe fez 65 essa semana. Se a sua mãe for mais ou menos da faixa etária da minha mãe, esquece. Provavelmente ela não teve diagnóstico mesmo, porque naquela época nem se ouvia falar de SOP. E um grande exemplo é a minha própria mãe. A minha mãe, gente, ela tinha todos os sintomas da SOP. Ela demorou 12 anos para engravidar de mim depois que a minha irmã nasceu. Eu e Margarete temos 12 anos de diferença. E aí o que acontece? Você pergunta para ela e ela fala que nunca teve SOP. Não, eu nunca tive esse negócio aí de SOP, não, que você fala tanto.
Só que ela tem muito pelo no rosto até hoje, ela sempre sofreu muito com queda de cabelo. Eu lembro quando era pequena que a pele da minha mãe ela é extremamente oleosa, ela vivia passando, tipo, gel antisséptico, esfoliante de não sei o que, tipo, vários tipos, né, de creme pra tentar controlar a acne. Então, assim, eu olho pra minha mãe e falo assim, cara, é lógico que ela tinha, ou, né, tem. E ela jura de pé junto que nunca teve isso. Então, dependendo da idade da sua mãe, pode ser que, na verdade, o que esteja faltando seja um diagnóstico correto, seja uma avaliação na época, né, que não foi feita, porque na época não se falava muito disso, e não que ela não seja a portadora do gene, tá? Genética a gente não muda, mas fator ambiental a gente muda. E aí, quais são os fatores ambientais que fazem com que a gente desenvolva SOP? Alimentação, né, má alimentação, sedentarismo, estresse e ansiedade e noites de sono mal dormidas. Como que a gente faz para consertar isso? O inverso. A gente melhora a nossa alimentação, a gente se torna ativa, então faz uma atividade física com regularidade, a gente controla estresse e ansiedade e a gente melhora o nosso sono. Esse é o pilar do tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, como que a gente trata a SOP? E aqui eu tô falando muito de SOP, gente, mas esses 4 pilares, essa mesma base do tratamento serve para SOP, serve para mioma, serve para endometriose, adenomiose, endometrioma. Todas essas doenças ginecológicas, né, que acontecem ali no aparelho reprodutor, podem ser incrivelmente beneficiadas por esses 4 pilares, sobre essa base do tratamento. Lembrando que a SOP não é doença do aparelho reprodutor, tá? Diferente da endometriose, né, dos miomas e tudo mais. A síndrome do ovário policístico é uma doença hormonal que se manifesta para algumas mulheres com formação de cistos nos ovários. O cisto no ovário, gente, é só um sintoma da SOP que pode ou não estar presente no seu caso. Tem mulheres que têm SOP que nunca tiveram cistos e que nunca vão ter, tá? Então, síndrome do ovário policístico não é marcada por ovário policístico. Para você ter a síndrome do ovário policístico, você pode ter um ciclo irregular ou sem ovulação e os sintomas clínicos, por exemplo, ou alterações no exame de sangue, né, nos exames hormonais e ciclo irregular. Mas pode ser que você nunca tenha tido e nem vá ter cistos, tá? E aí, a base, então, do nosso tratamento é a alimentação saudável, a alimentação correta, na verdade, né, voltada para esse tratamento, atividade física, manejo de estresse e ansiedade e melhora do sono, beleza? Estão comigo? Anticoncepcional não trata SOP. Repitam comigo, escrevam aqui nos comentários. Anticoncepcional não trata SOP. E se algum médico alguma vez falar isso pra você, você vai falar pra ele, anticoncepcional não trata a SOP, queridão. Vai lá estudar bioquímica, vai lá estudar a fisiopatologia da SOP. E se quiser, siga a Carol no Instagram que ela te ensina o que de verdade trata essa síndrome. Beleza? Vamos pro terceiro mito. Estão gostando, gente? Tá fazendo sentido até aqui? Tá clareando aí as ideias? Terceiro mito que mais acontece, assim, mais escuto falar e que acho que, tipo, ferra qualquer tratamento. É só cortar carboidrato. Quem já ouviu isso aqui? Se você quer tratar a síndrome do ovário policístico, é só cortar carboidrato. Anticoncepcional não trata a SOP. Muito bem. Escrevam aqui, que é pra vocês fixarem isso na cabeça. E alguém perguntou aqui se progesterona trata a SOP. Gente, não, nenhum hormônio trata a SOP. Você tem que corrigir a alteração que está dentro do seu corpo que te impede ele de produzir o raio da progesterona. A progesterona tem que ser produzida por você, seu corpo tem que produzir. Se você está com queda de progesterona e vai lá e dá progesterona pro seu corpo, o que vai acontecer? Ele não vai produzir mesmo. E aí você vai empurrar o problema com a barriga, não vai resolver. Você tem que descobrir por que a sua progesterona está baixa. E aí resolver esse motivo, resolver a causa do problema, tá? Muito bem, agora que vocês já estão craques em falar que anticoncepcional não trata a SOP, eu quero que respondam aqui quem já ouviu falar ou já acreditou que era só cortar carboidratos para tratar a SOP. Coloca aqui nos comentários sim, não. SOP não tem cura, tá? A gente vai falar disso no finalzinho da live. A Nath, minha amiga, Nutri. Beijo, Nath. Obrigada aí pela presença. Olha só, terceiro mito, só cortar carboidratos. Se fosse fácil assim, não existia mulher sofrendo por conta da síndrome do ovário policístico, né? Se fosse simples, como as pessoas
costumam, né, dizer ou costumam, né, tipo, se manifestar, ninguém sofreria com SOP, a SOP nem existiria e se existisse, ninguém estaria, tipo, sofrendo por conta dos sintomas, gente. Primeiro que não é simples assim. Como eu falei, o tratamento envolve 4 pilares, a alimentação é só um deles. Se você fizer a sua alimentação perfeita, voltada para o tratamento da SOP, ainda assim você muito provavelmente vai manifestar e vai ter sintomas e vai ter desequilíbrios hormonais porque estão faltando 3 pilares. Uma cadeira que precisa de 4 pernas para se sustentar não fica em pé com uma só. Então não adianta focar só na alimentação. Precisa ter toda uma distribuição de energia aí entre os pilares do tratamento. E ainda assim, gente, cortar carboidratos, como muito médico aconselha, como muita gente pensa que é, como muitas amigas aí já te falaram que tem que ser feito, na real atrapalha a síndrome do ovário policístico. Na real, cortar carboidratos pode prejudicar o seu tratamento. Pasmem. Quem aqui está de queixo caído com essa informação? Coloca eu aqui nos comentários. E é claro que eu vou te explicar o porquê isso acontece, né? Gente, por quê? A Lene perguntou, por que os médicos mentem pra gente? Lene, na verdade os médicos não mentem, na verdade os médicos não têm conhecimento. É muito raro você ter um médico que entenda de síndrome do ovário policístico, assim como é extremamente raro você ter uma nutricionista que entende de síndrome do ovário policístico. Por que eu fui estudar a SOP? Por que eu me interessei pelo assunto? Por que eu estudo isso há 4 anos e tô muito longe de parar? Né? Porque, meu, é um negócio que não tem fim. Quanto mais você estuda, mais você precisa estudar para entender. A motivação era eu mesma, sabe? Era eu não sofrer com sintomas, era eu não ter mais essa questão do não engravidar. Eu queria ter a minha família, eu queria controlar o meu peso, eu queria controlar os meus sintomas. E isso me motivou a buscar. Quais médicos têm essa motivação, né? Ou tem um starting, ou tem um pontapé inicial para eles saírem da mesmice, saírem do que é cômodo e buscar informação fora? Gente, SOP não se aprende na faculdade não, tá? Quando eu fiz faculdade de nutrição, eu nem escutei falar de SOP na faculdade. O que eu aprendi total por conta. Era o que eu ia buscar por minha conta mesmo. Fora dos livros, fora dos artigos da faculdade, fora dos materiais, fora do que era o básico ali. Completamente fora da minha zona de conforto. Então é por isso que é muito raro você ter um médico ou até mesmo uma nutricionista que entenda a fundo de SOP. Quem fez nutrição, se especializou em nutrição funcional, se diz especialista, né? Diz que entende de SOP, diz que sabe sobre SOP. Só que sabe muito básico, né? Sabe muito superficial. Quando a gente vai estudar SOP a fundo, a gente não consegue estudar outra coisa além disso. É por isso que hoje eu só atendo mulher com SOP. Eu não consigo ser boa em outras coisas, porque eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo de estudar emagrecimento, nutrição para o câncer, nutrição materno-infantil, nutrição esportiva. Cara, não dá pra ser bom em tudo, não dá pra estudar tudo. E a SOP é uma área de atuação muito imensa, né? É muito peculiar, é muito detalhismo, é muita coisa pra se ver, pra se estudar, pra se entender. Então, tem que ser algo específico, né? A pessoa tem que ser específica naquele assunto, porque senão ela não dá conta. Agora, voltando aqui, por que não é só cortar carboidratos? Quem aqui acreditou nisso? Quem aqui já tentou fazer uma dieta low carb por conta, achando que isso bastava para tratar a SOP? Coloca eu nos comentários. E eu vou explicar por que isso não dá certo, tá? Quando a gente corta demais os carboidratos, quando a gente extermina os carboidratos na nossa dieta, quando a gente reduz demais a ingestão de carboidratos, automaticamente, e mesmo que a gente não queira, isso acontece, a gente aumenta a ingestão de 2 outros nutrientes importantes, que são as proteínas e as gorduras. Então, se você não vai comer carboidrato, você não vai consumir... Olha só que legal. A Tamires falou, Carol, eu fiz faculdade de enfermagem e também não ouvi falar durante a faculdade sobre SOP. Gente, não ensinam SOP na faculdade ainda, né? E isso precisa mudar e é por isso que a gente precisa falar de SOP, entendeu? Mas, voltando lá. Se você corta carboidrato da dieta, isso significa que você não come fruta, você não come raízes, você não come pães, você não come cereais, você não come arroz, você não come massas. Você tira do seu dia a dia um grupo muito grande de alimentos, que são os alimentos fontes de carboidrato. O que você vai comer? O que sobra para você comer quando você corta carboidrato? As proteínas e as gorduras. Então, você vai comer carne, frango, peixe, ovo, leite, iogurte, os derivados, né, dos laticínios, queijos. Você vai comer, de repente, linguiça, salsicha,
embutidos. Enfim, você vai buscar alimentos que não são fontes de carboidrato e que são fontes de proteína e gordura. Numa pessoa que é saudável, que não tem a síndrome do ovário policístico, isso até pode ser benéfico em algumas situações. Isso até ajuda a pessoa a perder peso, por exemplo, quando ela não tem síndrome do ovário policístico e quer emagrecer. Mas quando a gente fala de SOP, e gente, isso é uma situação bem específica da síndrome, tá? O aumento do consumo das gorduras, principalmente da gordura saturada, aumenta o nosso colesterol. E aí, você me fala, Carol, mas já saiu dezenas de estudos que falam que não tem problema ter colesterol alto. Beleza, tudo bem você acreditar que não tem problema. Só que quando você tem colesterol alto, o seu corpo, o seu mecanismo de defesa contra isso, começa a usar colesterol como precursor de testosterona. Porque a testosterona é um hormônio andrógeno de característica masculina, androgênico, produzido a partir do colesterol. Então, quando o seu colesterol começa a aumentar, o seu corpo entende que ele precisa dar vazão para esse colesterol de alguma forma. E uma das coisas que acontece quando o colesterol da mulher aumenta é o aumento da produção dos hormônios masculinos, entre eles a testosterona. O que acontece quando a nossa testosterona aumenta? Aumenta os nossos sintomas. Então, cai cabelo, a pele fica mais oleosa, o couro cabeludo fica mais oleoso, a mulher começa a ter mais pelos no rosto, pelos entre os seios, nas costas, na barriga, né? Nessa linha que vai do umbigo até o início da vulva. E aí, os sintomas da síndrome pioram, tá? Então, não é só cortar carboidratos. A gente precisa, sim, reduzir carboidratos simples e refinados. Então, se a mulher sofre de sobrepeso e obesidade, precisa emagrecer, o que ela vai retirar da rotina? O que ela vai tentar reduzir do dia a dia dela? As farinhas brancas, os cereais refinados, os alimentos ricos em açúcares. Mas, ainda assim, o que ela precisa realmente tirar da rotina para ter um tratamento bacana e conseguir ter resultado são os adoçantes e os industrializados. E quando a gente corta carboidratos, a gente não faz isso. A gente procura alimentos, muitas vezes, ricos em adoçantes e industrializados. Então, eu tô cansada de ver mulher com SOP que tentou fazer a dieta sozinha e deixou de consumir alguns tipos de alimento, mas colocou, por exemplo, na rotina, barrinhas light, barrinhas diet, refrigerante zero, adoçante para colocar no café, porque açúcar é veneno. E para a síndrome do ovário policístico, o adoçante acaba sendo muito mais prejudicial do que o próprio açúcar. Então, toma cuidado com o que vocês escutam falar, tá? Uma pergunta que fazem, e estévia? E xilitol? E eritriol? Carol, paguei R$30 um saquinho desse tamanho de eritriol. Gente, não importa se o adoçante é natural ou não. Adoçante é adoçante. Piora a nossa resistência à insulina e vicia nosso paladar a querer alimentos cada vez mais doces. Então, você fica mais dependente do carboidrato, ao mesmo tempo que você piora a sua condição de resistência à insulina, que te leva a ficar mais cansada, ter mais fadiga e se sentir com mais vontade de consumir doces e carboidratos. Então, gente, toma muito cuidado com essa história de não posso consumir açúcar, então eu vou usar o adoçante. Adoçante é muito pior do que o açúcar para nós mulheres com SOP, tá bom? Que mais? Uma observação que é importante, eu esqueci de falar. Alguém aqui já teve diagnóstico de gordura no fígado? Alguém aqui já teve diagnóstico de esteatose hepática? São sinônimos, tá? Esteatose hepática quer dizer gordura no fígado. E é uma condição que acomete muitas mulheres com síndrome do ovário policístico, inclusive mulheres magras. Também não é doença de mulher gorda ou com sobrepeso ou com obesidade. E o aumento do consumo de gordura numa dieta extremamente pobre em carboidrato piora a esteatose hepática, tá? E aí o que acontece? Você pode ter uma cirrose não alcoólica. Então é muita sobrecarga, né, pro nosso fígado e isso pode gerar problemas irreversíveis na nossa saúde. Então tomem cuidado ao tentar fazer dietas low carb por conta. Não é cortar carboidratos, é escolher os carboidratos corretos, tá? E aí eu coloquei aqui, né, algumas coisas para a próxima live. A gente vai ter uma live semana que vem para falar sobre a dieta da SOP, tá? E aí eu vou falar de uma forma mais profunda aí sobre os detalhes que envolvem essa dieta. Mas eu acredito que o mais importante de tudo é cortar os adoçantes, cortar os industrializados, isso sim vai fazer diferença no seu dia a dia.
preferir comida de verdade, né? Então, aqueles alimentos que são naturais, frutas, verduras, legumes, as raízes. Eu vejo mulher com SOP morrendo de medo de comer batata, gente. Batata não tem problema nenhum na batata. A batata é fonte de carboidrato? Sim, mas ela é fonte também de fibras, de vitaminas, de minerais, um carboidrato altamente benéfico para a nossa saúde, que pode servir como energia para o nosso corpo. Não tem problema nenhum você comer a batata. E o que mais me espanta é que a mesma mulher que tem medo da batata come e bebe Coca Zero, bebe Guaraná Zero, ou então bebe o ADES Light da caixinha, entendeu? E não faz o menor sentido esse tipo de troca. Então, não tenham medo dos carboidratos naturais, não tenham medo das frutas. Eu vejo gente aqui que não come banana porque tem medo do carboidrato da banana, mas ao mesmo tempo come a barrinha de cereal light, né? Come a barrinha de cereal diet. Ou se entope daquele produto industrializado com cara de saudável, que custa uma fortuna e é lotado de adoçante, lotado de aditivo químico, lotado de um monte de coisa que faz mal pro nosso corpo. Então, tomem cuidado, beleza? Quarto mito. Quero ver quem já ouviu isso, ou até quem já falou, quem já acreditou, tá bom? Depois eu vou falar aqui, eu vi uma pergunta sobre o whey. Vou falar agora. Gente, o whey protein. O whey protein faz mal para quem tem síndrome do ovário policístico em uma grande maior parte dos casos. Significa que ninguém nunca vai poder tomar whey? Não. Existem casos em que eu até indico. Mas casos onde a pessoa, primeiro, treina pesado o suficiente para ter o consumo do whey. Segundo, não tem o objetivo de perda de peso, nem de redução de percentual de gordura. O objetivo é aumento de massa muscular. Terceiro, depois que a pessoa tem a SOP controlada. Quando a síndrome do ovário policístico está controlada e sem sintomas. Por quê? O whey, além dele ser industrializado e ele ter muitos aditivos químicos de forma natural, a maior parte deles é muito rica em adoçante. Então você está consumindo um produto altamente industrializado, lotado de aditivo químico, lotado de adoçante, que vai piorar sua resistência à insulina e vai deixar você com mais vontade de doce, tá? Então é basicamente isso, mas não significa que seja proibido. Em alguns casos a gente consegue sim administrar, principalmente em pacientes portadoras da SOP que são vegetarianas e veganas. E aí elas têm uma dificuldade maior em atingir a necessidade proteica do dia. Mas esses são casos isolados, não é para todo mundo sair por aí tomando whey, tá? Quarto mito, quem aqui já ouviu falar que tinha SOP, mas não tenho mais? Fui curada. Quem aqui já ouviu falar? Quero ver aqui os comentários de vocês. Quem aqui já falou isso? Sim, tudo que Deus fez a gente pode comer. A Carla resumiu, eu falo bastante sobre isso, né? Queijo branco é melhor? Não. Queijos amarelos, que tem mais gordura, índice glicêmico mais baixo, saciedade por mais tempo. Olha só, muita gente também já ouviu falar, né? Nesse mito. Eu tinha SOP, mas não tenho mais. Eu tinha SOP, mas fui curada. Gente, eu vejo muito isso, sabe onde? Sem preconceitos aqui, tá? Nas comunidades do Facebook. Eu participo de algumas, né, que são ali de portadoras da SOP. E, direto aparece um post desse. Eu tinha SOP e fui curada. Eu vou contar pra vocês como eu me curei da SOP. Ou então, pessoas que me chamam aqui no inbox e falam, Carol, eu tinha SOP quando eu era adolescente, mas hoje eu não tenho mais. Gente, isso não existe. Síndrome do ovário policístico é doença crônica. Alguém aqui já viu algum caso em que a pessoa tinha síndrome de Down, mas não tem mais? Ou alguém aqui já viu alguém com síndrome de Cushing, mas que foi curada? Isso existe? Por que a síndrome do ovário policístico ia ser diferente, né? Síndrome do ovário policístico é uma síndrome. Como qualquer outra síndrome, não tem começo e não tem fim. É uma condição cíclica. A pessoa tem para sempre, é crônico. A diferença, e uma diferença muito boa, né, da SOP para as outras patologias, é que a síndrome do ovário policístico, ela pode se tornar assintomática. Aí alguém tá falando, minha prima, ela disse que já teve SOP e foi curada. Pelo amor de Deus, Nayara, chama sua prima para assistir essa live, né? Porque ela pode estar se enganando e isso é muito sério. A síndrome do ovário policístico, gente, ela não tem cura, mas ela tem uma vantagem muito grande perante outras patologias, que é o fato dela poder se tornar assintomática, ou seja, sem manifestação. O que isso quer dizer? Se eu for no médico hoje, é que assim, o meu médico, ele já me acompanha há muito tempo. E ele me viu em várias fases da minha vida e viu eu manifestar SOP de todas as maneiras, né? Eu sou fenótipo A, eu tenho 3 critérios.
ele já viu eu com calvície, ele já me viu lotada de espinha, ele sabe que eu tinha barba, ele me viu com cistos nos ovários, o meu ovário com 30 centímetros cúbicos. Ele já viu tudo isso acontecer, então ele não vai, tipo, duvidar. Mas se eu for em um médico hoje que não me conhece, que não sabe o meu histórico, que não me viu nessa situação, ele vai falar pra mim que eu não tenho SOP, ou que eu tinha e não tenho mais. Por quê? Faz ultrassom, não tem cisto. Faz ultrassom, o ovário tá do tamanho normal. Menstrua todo mês, mesmo sem usar anticoncepcional. Você olha pra mim, não tem acne, não tem pelo. Cabelo tá ok, não tenho lá muito cabelo também, mas tá dentro do padrão normal, sexo feminino. E aí a pessoa vira e fala pra paciente, você não tem SOP. Ou você nunca teve, ou você tem e foi curada, você não tem mais a síndrome do ovário policístico. Só que a questão é que a SOP, como eu falei, ela pode se tornar assintomática. Se você faz o tratamento correto, se você segue, né, os 4 pilares do tratamento direitinho, consegue ter a reversão dos sintomas, consegue reequilibrar os seus hormônios, você não vai mais manifestar a SOP. Mas isso não quer dizer que você deixou de ter. E isso ficou muito claro quando eu engravidei do meu segundo filho. Porque eu já estava há 5 anos sem manifestar nada. Eu estava muito mais magra do que eu tô hoje, inclusive. Não tinha acne, não tinha queda de cabelo, não tinha excesso de pelo. Meu ciclo era regular, era tudo perfeito. Eu era uma pessoa sem SOP ali, né? E aí, quando eu engravidei do Tintin, tive o descolamento do saco gestacional, me alimentei mal. Ganhei muito peso. Passei um estresse e uma ansiedade terríveis. Descontei tudo isso na comida. Fiquei sedentária. Não dormia à noite, tinha muita ansiedade. O que aconteceu? Eu fiquei 9 meses assim, né? Durante toda a gravidez. 39 semanas e 1 dia. Quando ele nasceu, eu tava com todos os sintomas de novo. Então, quer dizer, eu tinha sido curada? Eu fiquei 5 anos sem manifestar e sem ter sintoma nenhum. Eu fui curada? Não, porque no primeiro vacilo, tudo bem que foi um vacilo de 9 meses, né? De quase 10 meses, de 39 semanas. Mas no meu primeiro vacilo, tudo voltou. E não tenha dúvidas, se eu vacilar de novo agora, vai voltar. Então, é muito importante que a gente fique vigilante. Que você entenda a SOP, que você entenda a fisiopatologia da SOP, que você entenda o tratamento, que você aplique esse tratamento, que você tenha resultado, mas que você sempre esteja vigilante. Porque se você deixar de fazer o tratamento, muito provavelmente os sintomas vão voltar. E grande chance é de que esses sintomas voltem piores do que eles eram. Pelo menos quando o Vinícius nasceu, quando meu filho nasceu, eu tava com mais barba do que eu estava antes de começar o tratamento da primeira vez. Então é muito importante que a gente fique vigilante. Ai, Carol, que maldição! Quer dizer que eu vou ter que tratar pra sempre. Cara, pensem comigo, tá? Eu vou fazer um convite aqui pra vocês refletirem seriamente sobre isso, porque eu escuto essa frase muito e isso realmente me abala. Eu tô falando pra você que pra você tratar a SOP, você precisa comer bem, ter uma rotina de treino, né, uma atividade física, manter estresse e ansiedade controlados e melhorar a qualidade do sono. Quem nessa vida que quer viver mais e melhor não precisa fazer isso. Porque vocês falam que, né, ter síndrome do ovário policístico, meu Deus, que maldição. Mas, cara, para tratar a gente só precisa fazer o que qualquer ser humano deveria fazer, mesmo que não tenha SOP. Uma pessoa que come mal, dorme pouco, é estressada, não faz atividade física, é sedentária, se ela não tem SOP, ela vai desenvolver outros problemas. Ela vai desenvolver outras doenças com o passar do tempo. E muito provavelmente doenças que não têm cura, doenças que são crônicas, degenerativas. Então, gente, olhem pelo lado positivo. A gente tem a bênção de ter SOP, uma doença que pode ficar completamente assintomática. Uma doença que pra gente tratar, a gente só precisa ter bons hábitos. A gente só precisa ser saudável e principalmente ter conhecimento para não fazer as coisas erradas. Então, eu vejo isso como uma bênção, tá? E se faz sentido pra vocês, coloquem um coração aqui nos comentários, beleza? Gente, esse era o tema de hoje. Acho que eu falei tudo que eu queria, né? Tudo que eu separei pra falar aqui. Esse tema meu dá muito o que falar. Eu ia falar de 10 mitos, mas vocês viram que no quarto acabou o tempo, né? Já vai fazer 1 hora que eu tô ao vivo. Então, a gente vai retomar depois outros mitos que a gente também escuta falar sobre a SOP. Pra quem deixou perguntar lá na caixinha, nos stories, eu vou responder nos stories, tá? Porque aqui não vai dar tempo. Vocês viram que na live de ontem a doutora Ju respondeu vocês, né? Depois. Quem gostou? Olha, gente, quanto carinho, que demais. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês.
Muita gente perguntando sobre o grupo, né? Vi algumas perguntas passando aqui, né, sobre como que eu conduzo o tratamento no grupo e tal. Gente, segunda-feira vai começar os 30 dias contra a SOP. E quando eu entrei nessa live, a gente só tinha 2 vagas para essa segunda. E a gente já abriu uma turma extra pro dia 20, porque deu um boom de procura, né? Todo mundo quer aproveitar a quarentena, todo mundo quer aproveitar esse tempo em casa para cuidar mais de si, para cuidar mais da saúde, para conseguir estabelecer uma rotina mais saudável, em sono, enfim, né? Tudo ali que a gente precisa fazer. E a gente teve um boom de inscritas. A gente mais do que lotou a turma que começou anteontem, né, segunda-feira. Quando essa turma abriu, a gente já tinha 60% das vagas da turma seguinte preenchidas. Essas vagas já estão acabando, só tem 2. E a gente abriu uma turma extra para o dia 20. Quem quer informações sobre os 30 dias contra a SOP, quer entender como funciona, quer saber quais são os bônus e quer se inscrever, vai lá no link do meu perfil, saindo da live, vai lá no meu perfil, tem um link na descrição da minha biografia, clica nesse link e aí você escolhe o botão 30 dias contra a SOP. E aí você vai ser direcionada para o meu WhatsApp, é o meu WhatsApp pessoal. E eu vou te responder com todas as informações do desafio e te ajudar a se inscrever. Por que não está mais indo para a página direto de inscrição? Porque a gente está controlando as vagas. Para não acontecer o que aconteceu na outra turma, que a gente encerrou, já tinha tipo mais de 40 pessoas inscritas, além do que a gente pode dentro de uma turma. Então, para não acontecer um overbooking, de novo, tá direcionando para o meu WhatsApp, e aí eu vou liberando os links, né, conforme vocês vão me chamando lá. Então, clica no link azul do meu perfil, depois escolhe o botão 30 dias contra a SOP, e aí me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou te ajudar, beleza? Gente, quero agradecer aqui a presença de vocês, desejar aqui uma boa Páscoa para você, para sua família. Acho que esse ano Jesus vai ter mais atenção que os ovos de Páscoa, né? Assim a gente espera. Mas acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, que a gente lembre o significado da Páscoa, né? Para nós, para nossa família, para nossa vida. E que isso realmente se torne, né? Algo, enfim, uma reflexão positiva aí sobre o que a gente pode fazer de hoje em diante, depois que essa quarentena, depois que essa pandemia passar, para melhorar não só a nós, mas o nosso ambiente, né? A sociedade onde a gente vive, as coisas que a gente enfrenta. Beleza? Gente, obrigada pela presença. Conversem comigo lá no WhatsApp. Quero ajudar todo mundo aqui. Quero ver todo mundo na próxima turma do desafio. Se você assistiu a gravação, deixa aqui pra mim nos comentários, aqui nessa caixinha embaixo, um pouquinho da sua história, quais são os sintomas que você tá sentindo, o que tá te incomodando, o que tá te atrapalhando, que eu vou ter o maior prazer de ouvir a sua história e te mostrar como que eu posso também te ajudar. Beleza? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.